Olá, agora nós vamos para a segunda parte da aula Diagnóstico por Imagem Obstetrícia, Patologias Obstétricas. Na segunda parte nós vamos estar abordando gravidez ectópica. Então, gravidez ectópica é a implantação ovular fora da cavidade uterina. O quadro clínico geralmente presente em menos de 50% dos pacientes é de atraso menstrual, dor pélvica e sangramento vaginal. Ou seja, se você tiver com uma paciente no pronto-socorro de obstetrícia com esse quadro, você tem que pensar na possibilidade de gravidez ectópica. Então, a gravidez ectópica é a implantação em qualquer lugar fora da cavidade uterina. Se você tiver implantação no colo uterino, ela é ectópica. Se estiver no hóstia tubário, também será ectópica. Tá? E nas tubas, o lugar mais frequente de implantação é nas fímbrias tubárias, na porção mais distal, como a gente vê aqui no quadrinho embaixo, 95% das vezes é na tuba uterina. Quais são as causas de gravidez ectópica? Geralmente, existe uma causa não descoberta, que você tem uma gravidez ectópica prévia, já foi feita a cirurgia ou o tratamento, e você tem uma nova acontecendo. Mas o que pode alterar a tuba a promover a gravidez ectópica? Ou seja, doenças que destroem o epitélio de revestimento da tuba uterina. A doença inflamatória pélvica, quando ela chega na pia ou salpinge, ela pode promover redução do epitélio e favorecer a gravidez ectópica. A endometriose é uma causa muito frequente hoje. A fertilização, por causa da implantação de múltiplos embriões, sendo que um pode ser implantado ectopicamente. As outras causas são menos frequentes. Então, nós temos dois tipos de gravidez ectópicas, dois tipos de apresentação. Quando você tem um embrião vivo, ou com batimento, mas tem um embrião com batimentos positivos ou negativos. Aqui nesse caso a gente está vendo o útero está aqui em cima, na posição mais superior no corte axial do útero. Aqui, corpo lúteo do ovário direito, desenvolvido pelo causa do aumento da produção hormonal. E do lado de cá, um saco gestacional ectópico, com a vesícula vitelínica e o embrião. Nesse caso, o embrião maior, já com fluxo ao Doppler, e aqui o ovário estaria mais aqui superiormente, mostrando a ectopia do embrião. Esse caso aqui melhor visualizado nessa imagem aqui inferior, a gente vê o ovário esquerdo e o embrião dentro dele, do saco gestacional ectópico. Tá? A cavidade uterina, a gente vê o endométrio espessado, finamente heterogêneo, esperando um embrião que não veio, que na verdade está implantado na tuba. Aqui no modo Doppler pulsado, a gente vê o batimento cardíaco do embrião. E outra forma de apresentação é com massa complexa, que ocorre em 22 a 45% dos casos de gravidez ectópica. Então, essa massa complexa é formada pela junção de coágulos de sangue e tecido trofoblástico no interior da tuba, com intenso fluxo peritrofoblástico. Então, aqui a gente tem o ovário direito, com os folículos periféricos junto à veia ilíaca direita, e aqui uma massa complexa heterogênea. Quando o ultrassonografista é amador ou ele não conversa com o paciente de forma adequada, ele pode pensar isso aqui num tumor de ovário, um mioma subseroso, mas tendo a conversa com o paciente sabendo da atraso menstrual, a dor, e aí a gravidez ectópica é uma boa possibilidade. Nesse caso, aqui em cima, o ovário esquerdo, a formação heterogênea aqui na região anexal e o útero separado. Então você vê uma coisa separada, uma imagem complexa, heterogênea, entre o ovário e o útero. Aqui um outro caso muito semelhante ao ovário esquerdo, outra massa complexa periovariana, ou seja, nas fímbrias tubárias e o útero aqui do lado. Em casos mais raros, você pode ter também dentro do ovário, e aqui um exemplo dentro da tuba. Então, quando o obstetra chega lá, ele encontra a tuba com material dentro dele, e aqui, após a remoção, a abertura da tuba, a gente vê o embrião aqui dentro, que representava essa massa complexa aqui, periovariana, vista na ultrassonografia. Então, a mensagem importante da aula hoje é lembrar que o útero vazio, com líquido livre e beta-HCG positivo, não esquecer de avaliar também os anexos, porque você tem a possibilidade de uma gravidez ectópica nos anexos. Tá? Sempre pensar na possibilidade de gravidez ectópica. Bom, por hoje é só. Muito obrigado.